Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós temos o cupom aqui do nosso canal, que é Godoy1x, que garante a você bônus em dobro. E você pode garantir até R$ 1.500 de bônus. O link está na descrição do vídeo para você fazer o download, fazer o seu depósito e garantir através do nosso cupom aqui do canal, bônus em dobro. Minhas opções: Flamengo avança, se classifica sobre o Fluminense e o São Paulo avança sobre o Sport. Você pode garantir com o nosso cupom aqui, ó, Godoy1x, bônus em dobro com a 1xBet. É hoje, galera, 8 horas da noite, Flamengo e Fluminense no Maracanã, e você está convidado para as 7 horas chegar junto aqui no nosso canal. Às 7 da noite estaremos ao vivo, direto da tribuna do Maracanã, acompanhando tudo que vai acontecer nesse clássico, com a escalação do Sampaoli na mão, e a gente vai debater e falar, vamos fazer um esquenta. Você está convidado então 7 horas na nossa live pré-jogo lá, direto do Maracanã. Vamos falar sobre essa possível escalação que acaba sendo vazada do Sampaoli, de que forma o Flamengo pode ter essa disposição dentro de campo, como o Flamengo vai estar armado do Sampaoli, mas trazendo rapidamente informações do mercado da bola. O Flamengo está em duas frentes, De La Cruz e o Alan do Atlético Mineiro. Alan, o Flamengo fez uma proposta de 7 milhões, estamos falando de euros, 7 milhões de euros, princípio recusada pelo Atlético Mineiro. O Flamengo fez uma proposta para comprar 80% do atleta. O Atlético Mineiro quer tudo que ele tem, que é 90%. Então o Alan é 90% do Atlético e 10% ele tem controle sobre o seu passe, ele tem junto com o seu agente, junto com o seu empresário. O Atlético quer negociar esses 90%, tudo que ele tem do Alan, através de 9 milhões de euros. Vai continuando. A outra novela é De La Cruz, do River Plate. A oferta do Flamengo ao River Plate foi de 7 milhões e meio de euros por 100% do atleta, 50% do River, 50% do Liverpool, contudo, com pagamentos em 5 anos. E então foi recusado também essa oferta. O River Plate disse que o atleta não está sendo negociado, mas o que a gente sabe nos bastidores é que terá que diminuir esse prazo de parcelamento. Bom, vamos falar sobre essa escalação do Sampaoli, que acabou sendo divulgada ainda ontem à noite, né? Cedo. E acaba falando que no gol terá Matheus Cunha, Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Pulgar, Arrascaeta e Gabigol. A princípio, 3 zagueiros. Bom, trazendo aqui na prancheta, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse Flamengo. Poderia ser Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, evidente, formando uma linha com 4. Mas aqui, falando até de acordo, né, com as maiores probabilidades, como tem o Wesley, então possivelmente é Fabrício Bruno na zaga, pelo lado direito, o Davi Luiz centralizado, o Léo Pereira pelo lado esquerdo, o Ayrton Lucas e o Wesley entra aqui pelo lado direito, então formando uma linha com 5 defensores ou não. E aí que é importante você acompanhar aqui o nosso vídeo para a gente entender qual pode ser aqui a ideia do Sampaoli. À frente da defesa, o Pulgar, Gerson pelo lado esquerdo, Thiago Maia pelo lado direito. Arrascaeta mais centralizado, né? E o Gabigol um pouco mais à frente. Esse princípio que falariam muito de um 3-5-2, talvez tenha uma variante, de acordo com o Arrascaeta, de praticamente um 3-6-1. Não é improvável nós virmos esse Flamengo num 3-6-1. E aqui tem muita coisa pra gente falar sobre esse esquema tático, tem muita coisa, porque a gente passa pela escalação, a gente passa pela formação, a gente passa pelo estilo do jogo do que o Flamengo pode fazer e sobre a realização. Primeiro, a escalação tá aqui, a formação podendo ser essa e tal. O que acontece é que o Flamengo vai marcar em cima. Já mudou o esquema tático daquela partida que o Flamengo fez um bom jogo, né, contra o Fluminense, marcando até alto, pressionando. Foi diferente. Foi praticamente ali com 2 linhas com 4 jogadores, 2 jogadores um pouco mais à frente. Esse esquema deste Flamengo marcando em cima o Fluminense muda algumas questões, porque você, teoricamente, você acaba povoando até um pouquinho mais o meio de campo com esses jogadores, uma vez que o Ayrton e o Wesley vão descolar da linha dos zagueiros, fica com 3 defensores, né? E esses pressionam. Então tem como você fazer uma pressão, um portador, com o esquema que o 3 tem? Obviamente que não tem nada com relação a se tiver 3 zagueiros, não tem nada disso. Você vai lá, trabalha com 6 jogadores, você pode fazer essa força. O que muda aqui é o seguinte, essas áreas aqui,
Evidentemente, por ter perdido um jogador, não ser mais uma linha com 4, ela acaba sendo de maior responsabilidade de deslocamento dos defensores. Fabrício Bruno ou Fabrício Bolt, se você preferir, tem que ter essa velocidade para fazer esses movimentos da diagonal, né? Esses movimentos horizontais para fazer a cobertura. Mesma coisa o Léo Pereira. Então o Léo Pereira também vai ter que então fazer, se caso o Flamengo evidentemente, né, faça essa marcação um pouco mais alta. Uma outra questão que aqui acaba sendo importante, principalmente ao Wesley. Se ele vai saltar essa linha, dependendo de alguns momentos, né, ele pode estar do lado do Fabrício Bruno, ele vai saltar. E aí tem aquele tempo, né, que o Wesley a gente vê no Maracanã, a gente traz pra vocês, a gente já falou algumas vezes que ele erra. Ou ele pula a linha antes, né, ou ele salta essa linha antes do movimento da bola, da trajetória da bola, então ele se precipita, ou ele se atrasa, né? Então ele tem que pegar esse time, porque se chegar atrasado, já era. E se for muito cedo, aí faz uma falta boba, ou saltou de antes e o time não tá preparado, porque se ele fazer, né, se precisar fazer esse movimento pra cima. Falando num bloco médio, que também existe uma possibilidade, e aí tem as variantes, né? É concentrar mais jogadores no meio de campo, e aí o Wesley tem essa condição, né, de ter que saltar as linhas, e aí o Arrascaeta pode fazer essa dupla com o Gabigol, transformando então no 3-5-2, ou até mesmo indo um pouquinho mais para dentro e o Gabigol um pouco mais à frente, mas aí tem os três, e aí fica a mesma coisa, as mesmas zonas, né, quando a gente fala um pouquinho mais à frente. Agora, creio que se for para fazer uma marcação num bloco médio / baixo, se assim for necessário, eu creio que o Ayrton e o Wesley vão descer. É uma modificação relevante do Sampaoli, trazer o Flamengo com 3 zagueiros, botar os alas, porque muda um pouco daquilo que funcionou no próprio jogo contra o Fluminense. Porque trabalhando no 5-3-2, na minha opinião, você pode perder o meio de campo, e o Fluminense é um time que você tem que sobrecarregar o meio de campo. Nós trouxemos até no vídeo anterior, falando sobre o Pedro, a ausência do Pedro, por que pode acontecer essa ausência, é pela questão, né, da cobertura da bola, enfim. Para esse esquema, para você não subir tanto a marcação, já que não vai subir tanto a marcação, você pode utilizar o Pedro. Porque o ponto fraco do Pedro é cobrir a bola. Já que ele não vai usar essa cobertura de bola, poderia utilizá-lo, se for esse, né, o critério do Sampaoli. Uma outra condição ofensiva que a gente observou no jogo contra o Cruzeiro, inclusive trouxemos, falamos, né, falamos aí na live, é sobre o Thiago Maia, que em alguns momentos vai espetar o Wesley, vai espetar o Ayrton Lucas, Gabigol, Arrascaeta mais à frente, Gerson dando esse apoio, e aí vem o Léo Pereira, empurra Davi Luiz, Fabrício Bruno, Pulgar à frente. Esse espaço aqui, cedo, do Thiago Maia, ele ficou bem torto no jogo contra o Cruzeiro, bem torto mesmo. Inclusive, quando ele estava um pouquinho até mais aberto, quando o Wesley fazia diagonal, ficava torto, marcado pela linha lateral, e faltava, de fato, caguete, habilidade para conseguir fazer esse trabalho pelo lado direito, que muito mal comparando, seria o que normalmente a gente estamos habituados a ver o Everton fazendo. Óbvio que o Thiago não tem a condição, né, de trabalhar na progressão como o Everton, de criação, completamente diferente, mas estava meio que pegando essa faixa aqui pelo lado direito e mostrou uma certa dificuldade. O que acontece nesse jogo é o seguinte: se a grande aposta do Sampaoli for dar mais liberdade a Ayrton Lucas, a Wesley, para atacar os lados do Fluminense, onde evidentemente há uma certa vulnerabilidade defensiva, esses jogadores, quando forem pro fundo, eles vão fazer o cruzamento, e aí é o Gabigol como homem da área, não é então Pedro. Então assim, passa por alguns desencaixes, algumas dúvidas e pode ser algumas surpresas. Minha opinião, repetiria ao máximo o que foi feito no jogo contra o Fluminense. Mesmo esquema, possibilidade de escalação, evidentemente, se puder, questão física. Repetição, esquema, conceito do jogo, e se acontecesse a aplicação, seria o melhor. Na minha opinião, não faria essa modificação, porque naquele jogo eu acho que as coisas foram muito bem cumpridas. Beleza, galera? Um forte abraço então a todos vocês. Não se esqueça então, hein? 7 horas da noite estaremos lá no Maracanã. Eu estaria esperando aqui no canal pra gente debater e pra gente falar bastante sobre esse pré-jogo Flamengo e Fluminense, jogaço do Maracanã. Tá convidado pra chegar junto aqui com a gente. Deixa o seu like, tamo junto, valeu, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.